Muito bem, estamos aqui no nosso 21º dia do desafio Leia a Bíblia em 365 dias. Vamos juntos nesse desafio de transformação de vida e cura pela palavra de Deus. Você pode começar o desafio hoje mesmo, começando agora, junto com a gente aqui e seguindo conosco a leitura, e no final você retoma a leitura que você perdeu. Ok? Então você não precisa começar lá do primeiro dia. Pode começar hoje mesmo e aí você vai acompanhando e edificando a sua vida juntamente conosco, tá? Eu sou a psicóloga Juliana Muniz e nós estamos fazendo a leitura da Bíblia 4 capítulos por dia. Nós começamos pelo Novo Testamento e já estamos em Tito, capítulo 1, 2 e 3. E vamos também fazer a leitura hoje de Filemão, capítulo 1. Quero convidar você que não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal para a gente fortalecer nosso exército de leitores da palavra de Deus, daquelas pessoas que querem mergulhar na palavra e terem as suas vidas transformadas. E eu te garanto, porque aqui quem te dá alguma garantia não sou eu, é a palavra. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala aí do que você precisa ser liberto. Fala interiormente aí. Fala, apresenta para Deus. O que você precisa ser liberto? Você precisa ser liberto de alguma enfermidade? Você precisa ser liberto de algum medo, de algum vício? A palavra de Deus tem poder para isso, ok? Então já se inscreve nesse canal, compartilha com seus familiares esse desafio para que mais pessoas possam vir conhecer e ingressar nesse exército com a gente, ok? Vamos conhecer qual é o versículo destaque do dia? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. E a gente sempre orienta, né, que caso você tenha alguma dificuldade para entender alguma palavra na nossa leitura, você tenha aí seu dicionário e um bloquinho de anotação, para que essa leitura não seja mecânica, e sim uma leitura que gera transformação, que é o nosso objetivo aqui, tá? Porque a graça salvadora de Deus, o que é graça? Graça é o favor imerecível que Deus fez por nós. Ele deu o seu filho único, seu filho unigênito, para morrer por nós, para morrer para que nós pudéssemos ter direito à salvação, que nós pudéssemos ter direito à vida eterna com Cristo. Então essa é a graça salvadora. E como que você pode alcançar essa graça, esse favor imerecível que é a salvação da sua alma, que é a vida eterna com Cristo? Como você pode alcançar? A resposta está, com certeza, na palavra de Deus, porque é nosso manual, é a nossa bússola que orienta os nossos passos, a luz para os nossos caminhos, né? Lâmpada para os nossos pés. Sabe como você pode alcançar a salvação, esse favor imerecível? Apenas crendo que Jesus é o único Salvador. Apenas crendo e aceitando em seu coração Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que único? Porque só há um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, tá? E por que é suficiente? Porque você não precisa mais de nada para ser salvo, apenas crer em Cristo Jesus. Você não precisa crer em Buda, em Maomé e entre outros tantos. Não, apenas em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é a graça salvadora, ok? E ela há manifestado a todos os homens. Quem tem direito à graça? Todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, tá? Então, vamos todos os dias reafirmar e aumentar a nossa fé na graça salvadora de Deus que foi manifestada por Cristo Jesus, tá bom? E como que a gente aumenta a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Então você está no caminho certo. A fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Quer aumentar a sua fé? Fica aqui com a gente, tá? Porque ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé vai ser aumentada. Vamos iniciar nossa leitura então? Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem de desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadora, não dadas ao muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens,
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito, capítulo 3. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procure vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. E agora nós encerramos o livro de Tito e vamos iniciar o livro de Filemão. Vamos iniciar o capítulo 1. Vamos seguindo? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nossa camarada, e a igreja que está em tua casa. Graças a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo,
que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Nada já como servo, antes, mais do que servo, como irmão armado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreias as minhas entranhas no Senhor. Escrevi confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. E assim encerramos mais um capítulo do livro de Filemon e te espero na próxima leitura. Até lá!